Glória a Deus, aleluia. Bom é estar na casa do Senhor. Gostaria de cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, essa paz que excede todo o entendimento. Paz essa que o profeta Isaías, profeta messiânico, falou que o nosso Senhor Jesus Cristo é o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Amém, meus queridos? Lá em Mateus capítulo 10 e 4, se eu não me engano, quando Jesus convidou os discípulos para o ministério dos apóstolos, Jesus estava dando um ensinamento para ele. E Jesus olhou para ele e falou: eu não vim trazer a paz. E os discípulos, meio atônicos, sem saber, que ele esperava a profecia de Isaías, que falava que Jesus era o príncipe da paz, e o nosso Senhor Jesus Cristo falando que ele não trouxe a paz, que não ia trazer a paz, que ele ia vir trazer a espada. E os discípulos ficaram meio atônicos. Mas depois eles entenderam que o nosso Jesus estava dizendo que ele não veio trazer a paz, que era a libertação do povo de Israel do jugo do Império Romano, mas sim ele veio trazer a paz, que é a nossa comunhão com o nosso Deus, em qual outrora nós estávamos separados, havia um véu, mas depois que Jesus morreu, esse véu foi rasgado de alto a baixo, e hoje nós podemos entrar no trono dele e dizer que Deus é Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Desde já eu gostaria de agradecer ao nosso pastor Nelson, nossa missionária Patrícia, aos irmãos que estão aqui. Confesso que não é fácil estar aqui na frente. Agradecer a confiança nele em ter me chamado para dar uma palavra, uma singela saudação, porque confesso que não sei pregar, só sei dizer que Jesus cura, batiza e liberta, e nos prepara e leva para o céu. É isso que eu sei dizer, e dizer que brevemente nós iremos encontrar com Ele na glória. Essa é a nossa satisfação e alegria, em saber que brevemente estaremos com Ele. Amém, meus queridos? Convido a você de casa a pegar um exemplar da Bíblia e abrir no livro de Josué, no capítulo 2, e no versículo 1, que diz: e enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai, observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira para fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Então Raabe falou: porém aquela mulher tomou ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde era. E aconteceu que, havendo de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após ele depressa, porque vós os alcançarei. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado, e o tinha escondido entre as canas de linho, que puseram em ordem sobre o telhado. Pulando para o versículo 8, ele fala: e antes que eles dormiram, ela subiu a eles sobre o telhado, e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Até aqui, meus irmãos. Essa é uma passagem bíblica que todos conhecem, em que o Josué, o líder
do povo hebreu, no qual ele sucedeu a Moisés, no qual ele era um servo de Moisés, e fazemos um panorama sobre Josué. Vemos que Josué era um servo de Moisés, no qual um homem muito corajoso e forte. Ele foi chamado para uma grande obra, que foi entrar com o povo de Israel na terra prometida. Quando Moisés morreu, Josué se atemorizou, mas Deus chegou a Josué e falou: Josué, seja forte, corajoso e tenha bom ânimo. E Josué, meus irmãos, antes de ter o nome de Josué, o nome dele significava Oséias. E logo após, Moisés trocou o nome de Oséias por Josué. Oséias significa Salvador. Josué significa o Senhor é o meu Salvador. E o nosso Salvador, ele está aqui. Josué ia para a batalha e ele lembrava: o Senhor está comigo, por isso eu combato e ganho. E o Senhor está aqui. E no capítulo 2, ele manda os espias ir observar a terra. E aquela mulher, Raabe, com a fé, ela escondeu os espias. Muitas vezes, meus irmãos, às vezes não ganhamos algumas coisas de Deus, ou Deus deixa de fazer algumas coisas na nossa vida porque não temos fé. Agora observamos essa mulher, a fé de Raabe, na qual ela poderia muito bem ter entregado aqueles homens àquele rei de Jericó, mas ela escondeu. E observando essa história, vemos que essa mulher nos ensina que é mais possível continuar vivendo no muro, mas não ficando em cima do muro. Observamos, meus irmãos, que essa mulher, ela morava em cima do muro, mas ela não ficou em cima do muro. Ela não entregou os espias. E por isso, meus irmãos, quando nós estamos em cima do muro, mas não fiquemos em cima do muro para as coisas de Deus. Muitas vezes as dificuldades, os nossos problemas têm nos entristecido, mas não fiquemos em cima do muro. Amém, queridos? E Raabe teve vários motivos de não entregar aqueles homens ao rei. E um dos motivos, primeiro motivo que ela não quis entregar foi a decadência do povo. Raabe sabia que em Jericó havia muitas maldades no povo. E bem diferente dos dias de hoje, vemos que o nosso inimigo das nossas almas, ele vem para matar, roubar e destruir. E a Bíblia também diz que o mundo, ele vive no maligno. Mas graças a Deus existe um povo forte, valente, corajoso, que não tem medo de dedicar o seu tempo para fazer a obra de Deus. E esse motivo, na qual ela não teve o primeiro motivo, ela bem conhecia a decadência do povo. Em João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus, porque o mundo inteiro ele jaz no maligno. Meus irmãos, uma das coisas que eu anotei aqui, as prostitutas talvez sejam as pessoas que mais sabem da sujeira de um povo. E observando isso, ela pôs muitas prostitutas, e que muitos homens de respeito mostram a sua verdadeira face, o seu caráter. Ela sabia que Jericó jazia no maligno, não havia mais futuro, não havia mais esperança para aquela prostituta. Aquela sociedade estava decaída, mas ela teve fé, ouviu falar que existia um povo que ia tomar aquela terra, e ela preferiu não entregar aquele povo. Em Romanos 3:12 falam: todos nós estávamos juntamente, todos os extraviaram e justamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há sequer. Irmãos, se formos observar no livro de Gênesis,
quando Adão pecou, nós estávamos todos destituídos. E vemos também que desde a fundação do mundo, Deus já tinha provido um Salvador para o homem. Ele já tinha dado o seu Filho por sacrifício para nós. Se formos ver em outras religiões, quando os deuses estão nervosos, as pessoas que servem a esses deuses inúteis, ela tem que dar um sacrifício para acalmar esse Deus. Mas nós do cristianismo somos diferentes. O próprio Deus, ele prepara o sacrifício para limparmos do pecado. Vemos em Abraão que Deus proveu um cordeiro. E vemos Deus tendo provido o seu Filho, para hoje nós podemos dizer que somos libertos e limpos do pecado. Glória a Deus. E um dos segundos motivos que eu vejo nessa mulher Raabe, ela sabia que seu povo jamais trataria ela com dignidade. Vejamos, irmãos, muitas vezes o mundo, a sociedade que vivemos, ela pode nos acusar do nosso passado. Mas vemos que essa mulher, mesmo com o passado denegrido, com o passado sujo, ela preferiu se arrepender do seu pecado e procurar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mesmo que Raabe conseguisse deixar a prostituição, o seu povo jamais o trataria com dignidade. Essa sociedade usava os serviços, mas tratavam elas como lixo. Uma vez prostituta, sempre prostituta. Entre o povo de Deus, Raabe não seria mais uma prostituta, mas sim uma heroína, que ajudou a Israel a vencer Jericó. Glória a Deus. Em Mateus 5:1, nós vemos que, além de a influência de Raabe em salvar a sua família, porque através de Raabe foi salva ela e sua família, Deus ainda deu um presente àquela mulher. Em Mateus capítulo 5, ela fala que Salmão gerou Boaz, e de Raabe Boaz gerou, e de Rute Obed gerou o rei Davi. Nós vemos que a genealogia de Davi vem de Raabe. Deus, meus irmãos, ele não vê o seu passado, ele vê de hoje para frente. A Bíblia fala que o Senhor joga no mar do esquecimento o que você fez. E por isso, irmão, fique alegre, porque Deus está conosco. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 21, diz: de sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda obra. E eu fundamentalizo esse versículo dizendo que do passado hostil, ela virou um vaso de valor. Muitas vezes, meus irmãos, você pode olhar para mim e dizer: nossa, Eliel está ali, não perde um culto, está tocando, está fazendo uma obra, é uma bênção. Mas nós, irmãos, nós temos um passado, e esse passado às vezes pode nos condenar, mas o nosso Cristo Jesus, aquele que derramou o seu sangue, ele nos purificou, e nós podemos dizer para Satanás: Satanás, eu estou aqui liberto e livre do pecado. E a Bíblia também fala que se você pecares, você vai ter um advogado. A Bíblia também fala: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, você vai ter um advogado. E somente em Cristo você terá o pleno reconhecimento de sua dignidade, pois a fé cristã honra a vida humana. Meus irmãos, desça do muro agora mesmo. Há uma nova chance para você. Uma nova vida nos espera. Às vezes nós podemos morar no muro, em cima do muro, mas não vivamos em cima do muro. O nosso Senhor Jesus, ele espera algo de bom de nós. Às vezes nós podemos até pensar: o que eu posso oferecer para Jesus? Ele espera a tua oportunidade de você dizer para ele: Senhor, estou aqui, faça-me como um vaso de valor. E o terceiro motivo, meus irmãos, ela creu no poder de Deus.
A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem de ouvir a palavra de Deus. Raabe, ela ouviu os feitos de Jesus com o povo de Israel. Ela viu que Deus abriu o mar vermelho. Ela viu que Deus, de dia, colocava uma nuvem, de noite uma coluna de fogo para esquentar o seu povo. Meus irmãos, se vemos os grandes milagres que o Senhor tem feito àquele povo, e o povo ainda distanciava do Senhor. A Bíblia fala que bem-aventurado aqueles que não viram e creram no poder de Deus. Aquele povo, ele via o poder de Deus frente a frente, e às vezes, por coração duro, eles distanciavam da presença de Deus. Mas aquela mulher, ela ouviu os feitos de Deus e continuou a acreditar nessa palavra. No versículo 8, no capítulo 11, Raabe relata os feitos de Deus em favor de Israel. Ela tinha notícia que Jericó tinha recebido e fizeram desmaiar o coração da cidade, mas que acendeu em seu coração a chama da fé. Ela sabia que Jericó, que nunca havia sido tomada por exército nenhum, ela sabia que era difícil derrubar aquele muro. Ela sabia que era impossível. Além do muro ser alto, meus irmãos, existia um grande exército em cima. Muitos historiadores falam que a largura de um muro daquele de Jericó passava os cavalos e cavaleiros. Ela sabia que era impossível, mas ela creu no Deus de Israel. Ela creu que o Deus ia dar aquela terra. E se ela não tivesse permanecido naquela fé que ela tinha, ela saberia que ela e sua família pereceria. Mas ela creu na promessa. E diante de tantos relatos e milagres e transformações de vidas, você também deveria crer na promessa de Deus. Nós devemos crer, meus irmãos, que o nosso Deus, Ele é o dono de tudo. Ele abre porta onde não há porta. Ele muda a situação. E por isso aquela mulher, ela creu no Deus de Israel. Ela teve fé. O escritor em Hebreus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira daquilo que se vê, se não for feito de que aparece. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual ele alcançou o testemunho que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação. Ora, sem fé era impossível agradar, porque é necessário para aquele que aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador do que buscam. Pela fé, Noé devidamente avisado das coisas que ainda se vinham. Meus irmãos, observando isso aqui, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Podemos observar aqui Noé, Deus aparecer para ele dizer: Noé, prepara uma arca. Imagina aquele homem, imagina os vizinhos falando: oh, aquele homem é doido. Quando é que vai chover? Mas ele diz: pela fé, Noé, devidamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e pela salvação de sua família. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Observando Abraão, imagina, Abraão, filho de um homem rico, no qual ele era produtor de ídolos, daquela terra, um homem mais rico, e Deus chega para ele e fala: Abraão, toma a tua tenda e sai. Imagina que fé, meus irmãos. Imagina que fé, abandonar tudo e sair para uma terra que não conhece. Mas pela fé é o firme fundamento que se espera. Pela fé, meus irmãos, estamos aqui.
pela ótica humana, não estaríamos aqui. Estaríamos em casa, de máscara, de 5 em 5 minutos lavando a mão com álcool em gel, que no início eu estava assim, não poderia ligar a televisão que já ficava com medo, mas pela fé eu creio que mesmo se eu pego essa doença, e mesmo que eu não passe por isso, eu creio que Deus é aquele que pode me livrar. E se Ele permitir, e se Ele me guardar, vou morrer feliz e saber que a morte para o crente é uma vitória. Às vezes é ruim para quem fica, uma tristeza, mas para o crente é a porta de encontrar com o Senhor. Pela fé, habitou na terra da promessa, em terra alheira, morando em cabanas como Isaac e Jacó, herdeiro. Porque esperava a cidade que tem fundamento, no qual o artifício e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu virtude de conceder a luz. Coisa linda, né, irmãos? Uma das coisas que eu tenho observado em relação a Abraão é que Sara era estéril. E o Senhor fez uma promessa a esse casal, dizendo que ele ia ter um filho. E na ótica humana era impossível. Além dela ser estéril, era de idade. E ela quis fazer um jeitinho para ajudar Deus. Mas quando Deus fala, eu vou te dar, passa ao céu e a terra, mas a palavra do Senhor ele não passa. E Deus prometeu àquela mulher e àquele casal que ia dar um filho, Isaac. E o Isaac foi o fruto dessa promessa. Pela fé também a mesma Sara recebeu virtude de conceder e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que tinha prometido. Glória a Deus. Pelo que também de um, esse já tinha amortecido, desceram tantos em multidão como as estrelas do céu. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo de longe e crendo nela, e abraçando e confessaram que eram estrangeiro, peregrino na terra. Porque o que diz, dizendo claramente, mostraram que buscam uma pátria. E se na verdade lembrássemos daquele de onde havia sido, teriam oportunidade de tomar. Mas agora desejam o melhor, isto é celestial, pelo que também Deus não se envergonhou dele, de se chamar seu Deus. E porque já se preparou uma cidade. Glória a Deus. Que bênção, não é, irmãos? É um capítulo quase inteiro só falando de fé. Quando eu estou lendo o livro de Hebreus, eu fico abismado, tanta sabedoria desse autor. E uma das coisas que eu tenho me procurado era saber quem era o autor, mas aprove Deus que ele não deixou nenhum autor. Tem falado que ele é autor desconhecido, mas que tanta sabedoria dessa pessoa que escreveu esse livro. Nesse livro eu aprendo muito. E só um capítulo inteiro só falando da fé. Que a fé é o firme fundamento. E através dessa fé é de esperar nas coisas que o Senhor irá nos prometer. E para concluir, irmãos, eu só gostaria de relembrar que Raabe ela tinha vários motivos de descer do mundo e entregar esses homens ao rei de Jericó. Mas pela fé que essa mulher teve em crer no Deus de Israel, ela alcançou misericórdia. E ela fez um pacto com aqueles homens e dizer, eu não vou te entregar, mas quando você vier e tomar essa terra, lembra-te de mim. Lembra do que eu fiz por você. E aqueles homens e falaram para ela, Raabe, coloca uma corda carmesim. Quando esses homens, quando o nosso exército vier tomar a terra de Jericó, e ele olhar para essa corda, eles não iam destruir a sua casa. E Raabe
chamou a sua família e disse: não saia. Às vezes teve algum parente que falou: Raabe está doido. Você acha que aqueles homens vão entrar aqui e não vai destruir? E Raabe falou: não sai. E hoje, abrindo um parênteses nesse contexto, aquela corda, ela significa Jesus Cristo. Quando nós estamos debaixo da proteção de Jesus Cristo, pode vir o mal, mas Deus está nos protegendo. Igual aquela mulher que teve a influência de salvar aquela família inteira. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos salvou. Nós estávamos todos nossos pecados e delitos. Sabemos que o homem, ele já temos a nossa inclinação para o mal. Mas sabemos que com o sacrifício de Cristo nós fomos purificados. E hoje nós podemos dizer que nós somos libertos. Eu gostaria de agradecer a essa oportunidade. Gostaria de pedir perdão aos irmãos e que essas simples palavras que saíram da minha boca possa ir de encontro ao teu coração. E esse livro, que essa palavra que eu falei, que seja mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que vá até a divisão da alma e do espírito. E para que você possa, no decorrer dessa semana, ser abençoado em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida do nosso irmão Diácono Eliel. Tá vendo aí, irmão? Quem acha que o nosso irmão Eliel só sabe tocar teclado ou gravar os cultos, está enganado. Deus usa ele na palavra também para falar conosco, amém? Não fique em cima do muro. Se entregue para Jesus. Aleluia. A palavra que Deus usou na vida do nosso irmão é: Deus está no controle da situação. Os espias foram ali para ver a terra, mas Deus com tudo isso já tinha preparado a casa e o lugar para eles ficar. Aleluia. Em meio a situações difíceis, irmãos, continua confiando em Deus. Continua acreditando em Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a vida do nosso irmão Eliel ricamente. Que Deus possa abençoar a sua vida. Abençoar a vida dos irmãos que nos acompanharam. Viu? Graças a Deus teve alguns irmãos que nos acompanhou. Louva a Deus pela vida do nosso irmão Fábio, que está aqui conosco. Que Deus abençoe. Só nos resta agora, irmãos, agradecer a Deus. Retornar aos nossos lares, viu, irmãos? E ter a certeza e a convicção. Tenha certeza de uma coisa, irmãos: Deus está no controle. Ai de mim, ai do nosso irmão Eliel, ai da igreja, se Deus saísse do controle da situação. Se ele abrisse mão, se ele largasse tudo, não. Mas ele está no controle da situação. Sabe por que você levantou da sua cama hoje? Não é porque você é bonzinho. Não é porque você é boazinho, ou porque você é bonito, não. Você levantou da sua cama porque foi permissão de Deus que você levantasse. Sabe por que você está nos assistindo? Sabe por que você teve a oportunidade de ouvir a mensagem do nosso irmão Eliel? Porque Deus permitiu para mostrar para mim e para você que Ele tem o controle. Amém? Nos colocamos de pé. Vamos orar, agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos deu. Amém? Quero chamar o nosso irmão cooperador Leonardo e logo depois estarei dando a bênção apostólica. Amém, irmãos? Palavra poderosa. Vamos agradecer ao Senhor por esse culto. Soberano e eterno Deus, Pai amado, Pai querido, Pai.
Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar na Tua presença, Pai. Para ouvir o Senhor falando ao meu coração. Pelo Teu Santo Espírito que é notório nessa noite, nesse lugar, Pai. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada um que está assistindo, pela vida de cada um que está aqui dentro dessa casa, Pai. Tudo é para a Tua honra, tudo é para a Tua glória, Pai. Continua, Senhor, conosco, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Tira, Pai, toda a armadilha do inimigo, coloca por terra, Pai. Eu te agradeço, nos dá uma semana abençoada na Tua presença, e que devemos ser mais gratos ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tenha feito, por tudo que o Senhor vai fazer, Pai. Que toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Pai. Nos leva para nossa casa sob a Tua proteção, sob a Tua graça, Pai. E que essa palavra permaneça ao nosso coração, que podemos assim nos alimentar espiritualmente dela, Pai. E que seja feita conforme a Tua vontade. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Curva a vossa cabeça e estenda as vossas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Santo Espírito esteja com o povo de Deus, não só hoje, mas durante essa semana. Que possa ser uma semana abençoada sobre a sua vida. Que as bênçãos do céu, que as comportas do céu, que a graça de Deus, que o amor de Deus venha sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Aonde você colocar a planta dos seus pés, aonde você colocar a planta de sua mão, possa ser abençoada. É o que eu te peço, ó Deus, e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.